Fala rapaziada, tudo certo? Jonathan aqui para mais um vídeo do canal. E hoje eu queria falar um pouquinho, pegando o gancho do último vídeo, explicando um pouquinho melhor também essa questão que o pessoal está me questionando, por que fundos de renda fixa podem marcar negativo, né? E fundos de renda fixa podem marcar negativo sim, se eles tomam a famosa marcação a mercado, tá? Então o que acontece? Né? Vamos pegar um exemplo de novo das lojas americanas. A gente tem um fundo de renda fixa que investe em várias empresas, né? Ele investe aí em 100 empresas, de 1% do seu patrimônio ele coloca em títulos de renda fixa dessas empresas. O que são esses títulos de empresas? São os debêntures, tá? Então as empresas, elas podem pegar capital de terceiro, tanto por empréstimo bancário, por exemplo, como ela pode emitir dívida. Então eu emito, estou precisando de R$1 bilhão. Eu emito essa dívida para o mercado e as corretoras e as empresas e os bancos, eles vendem para quem quiser investir nessa renda fixa, nessas debêntures da empresa. Então eu estou comprando uma dívida, né? Então eu estou pegando meu dinheiro, dando para a loja americana, pega aí R$1.000 e eu fico com essa dívida de 1.000 que tu me falou que ia pagar 10% ao mês, que era uma pré-fixada, por exemplo. Então, show, R$1.000 por 10% ao mês, tudo certo. Então o que acontece? Eu assumindo, eu estou emprestando para as lojas americanas, se eu estou emprestando, eu entendo que existe um risco maior de emprestar para uma empresa do que emprestar para um banco ou para o título de um tesouro, por exemplo, né? Então existe um risco, então normalmente essas debêntures acabam pagando a mais. Então por que eu vou botar R$1.000 para as lojas americanas e ela vai me pagar 10%, ou se eu posso dar R$1.000 para o governo e ele vai me pagar 10%? Pô, não faz sentido, tá? Então normalmente, porque o governo seria o maior risco que a gente existe hoje, né? Então por que eu vou tomar risco para ganhar a mesma coisa sem tomar tanto risco assim? Então normalmente essas debêntures acabam pagando mais. Então se o governo oferece 10, aqui eu estou me oferecendo 15, tá? Supostamente falando. Então risco-retorno, estou tomando mais risco e estou ganhando mais retorno em cima disso. Só que esse risco às vezes ele é executado, né? Então a gente tem muitas empresas que a gente investe com risco. Eu sou cara de risco, estou assumindo essa parada porque eu sei que eu vou receber mais por isso. Mas às vezes o risco ele é executado, como aconteceu agora com as lojas americanas, né? Que tem todo esse rolo de governança. Então esse título de R$1.000, por exemplo, que eu emprestei para ele, ninguém mais quer, né? Então eu não consigo vender para outro, então ele toma marcação, vou me desfazer ele por 500, por exemplo, para vocês entenderem um pouco melhor. Então quando a gente faz esse movimento, que os preços desses títulos de debêntures caem, a gente está tomando uma marcação ao mercado. Como ele pode fazer um movimento contrário também, ele também pode subir, né? Se um cenário melhorou extremamente, a taxa de juros virou e alguma coisa nesse sentido. Então existem essas marcações a mercado, variando o risco, variando a taxa de juros, o título que eu comprei referente à taxa de juros atual, variando a inflação que eu fui contratada quando eu comprei esse título de debênture com a inflação no atual. Então tudo isso pode marcar esses títulos para cima e para baixo. Então por que fundos de renda fixa também variam, né? Porque eles tomaram exatamente essa mesma marcação. Então tu imagina que eu tenho um fundo de renda fixa investido em várias empresas e uma delas toma essa marcação negativa, né? Então por mais que eu tenho todos os outros títulos rentabilizando um pouquinho, que eles seguiram certinho, esse título aqui não é que ele não rentabilizou nada, o valor investido ele caiu. Então quando ele cai, ele puxa toda a minha rentabilidade, todo o meu fundo para baixo, né? Então ele puxou. Então teve vários fundinhos aí de renda fixa que são seguros, que muita gente, inclusive eu coloco a minha reserva de emergência, acabei tomando ali um choque para baixo, tá? Mas tranquilo, tá? Não pode se desesperar, não tem que vender, deixa tudo certo, que a gente sabe que é um momento e o fundo obviamente vai tomar suas decisões em relação a esses títulos. Se vão vender, se vão segurar, aí é com os gestores do fundo, né? Mas eu estou tranquilo porque eu sei que é um setor momentâneo, né? E que logo esses títulos vão voltar a subir novamente, ele vai seguir marcando e tudo certo. Eu vi fundos com 7, 8 anos de histórico e nenhum mês nunca fechou negativo. E agora ele tomou esse choque. Então o que acontece? Para quem entrou agora, infelizmente, vai ter que assumir esse pequeno negativo nesse momento, mas depois ele vai voltar e tá tudo certinho. Tá bom? Era isso que o recado que eu queria passar, referente aos fundos de renda fixa e o porquê que a renda fixa acaba sendo perigosa também nesse sentido de marcação a mercado, né? Então ela não é tão 100% segura assim. Se o teu emocional não está bem, se tu investiu em títulos de renda fixa não tão seguros assim, tu pode tomar sim prejuízo na renda fixa e prejuízos bem grandes, inclusive, se tu estiver muito concentrado num título desse, né? Tu imagina toda a minha renda fixa num título da Lojas Americanas agora. Pô, ia tomar um choque gigantesco, né? Então, de novo, né? Só diversificação salva, né? Então, quanto mais diversificado a gente tiver, melhor.
Tá bom, pessoal? Forte abraço, se inscreve aí no canal e tamo junto. Valeu!